Caros senhores e caras senhoras, George Washington já nos dizia: estar preparado para a guerra é um dos meios mais eficazes de preservar a paz. E hoje venho-vos falar sobre a necessidade da Europa dar um passo em frente, um passo firme e responsável, a constituição de um exército europeu. Esta proposta torna-se agora uma exigência realista perante o cenário de incerteza que vivemos. Com o regresso de Donald Trump e a contínua agressividade da Rússia, a Europa sente-se novamente vulnerável. A dependência externa já não nos protege, pelo contrário, fragiliza-nos. Criar um exército europeu não é apenas uma medida de defesa. É reconhecer que a paz não é garantida, que a liberdade exige vigilância e que a Europa deve estar pronta para agir de forma unida e determinada quando necessário. Esta ideia não é recente. Já em 1950, em plena Guerra Fria, foi proposta a Comunidade Europeia de Defesa, rejeitada 4 anos depois pela França por receios de perda de soberania. Hoje, os mesmos dilemas regressam. A invasão da Ucrânia e a ameaça de uma NATO enfraquecida reacendem uma dúvida que a Europa já não pode continuar a ignorar. Até quando podemos confiar na proteção americana? Chegou o momento da Europa decidir: continua a depender de terceiros ou assume o controle do seu próprio destino? A defesa da Europa não pode ser um favor que os outros nos fazem. Deve ser uma responsabilidade que nós próprios assumimos e construímos. Atualmente, a Europa tem 27 exércitos nacionais com 1,9 milhões de soldados e capacidades muitas vezes redundantes. Para garantir a sua autonomia defensiva sem depender dos Estados Unidos, a União Europeia teria de investir cerca de 250 mil milhões de euros por ano e recrutar mais de 300 mil soldados. Este objetivo aqui parece ambicioso, mas é viável se for executado de forma coordenada, à semelhança do plano Rearmar a Europa, que prevê investimento conjunto de 800 mil milhões de euros até 2029. Portugal, por exemplo, investe só 0,4% do seu PIB em defesa. Sim, apenas 0,4%, bastante abaixo da meta de 2% estabelecida pela NATO. A integração das Forças Armadas permitiria alcançar 3 aspectos essenciais: economias de escala, reduzir custos e aumentar a eficácia operacional. Cada país aqui poderia contribuir para aquilo em que é mais competente. Por exemplo, França e Itália com operações marítimas e a Alemanha e Países Baixos na aviação, o que tornaria a defesa da Europa mais inteligente e mais eficiente. Mas não falemos apenas de eficiência financeira. Esta proposta representa um passo para a autonomia estratégica. A divisão na intervenção do Iraque em 2003 e agora na resposta à guerra na Ucrânia, onde são ainda necessários até 45 dias para mover tropas entre países da União Europeia, sim, até 45 dias. E mais, muitas infraestruturas não permitem sequer a passagem de tanques. Meus caros, isto apenas mostra que a Europa ainda carece de facto de uma política comum. Sem uma força própria, continuaremos vulneráveis e dependentes. No entanto, potências como a China e a Rússia continuam a forçar os seus exércitos. Ignorar estes sinais seria um erro. Como disse Jean-Claude Juncker, um exército europeu mostraria que os europeus levam a sério a defesa dos seus valores. Muitos consideram que este projeto possa ser demasiado caro. No entanto, bastaria um acréscimo de 1,5% do PIB europeu para cobrir as necessidades básicas de defesa. E isto é, no fundo, uma escolha política. Manter o atual modelo fragmentado seria, de facto, desperdiçar recursos e comprometer a nossa segurança comum. Alguns Estados-membros temem também o domínio das grandes potências europeias, mas com um comando reputativo e regras transparentes, tal como acontece, por exemplo, no Parlamento Europeu, é possível garantir um equilíbrio e representatividade. Quanto aos países que têm o passado de neutralidade, como a Áustria e a Irlanda, podem aderir voluntariamente, tal como acontece na zona euro ou no espaço Schengen. Isto aqui não se trata de militarizar a União Europeia, mas de a preparar melhor para proteger os seus cidadãos e reagir a crises. A história ensinou-nos, muitas vezes com bastante dor, que a paz não se protege sozinha. E hoje, perante estas ameaças, não podemos continuar a adiar decisões que sejam difíceis. Criar um exército europeu não é um gesto de confrontação, mas sim um ato de responsabilidade. É proteger a nossa liberdade, a nossa segurança e os nossos valores. O objetivo não é a Europa atacar, mas garantir que nenhuma nação europeia enfrente sozinha uma ameaça. A criação de um exército europeu não pode continuar adiada. É uma exigência do tempo em que vivemos. Como Emmanuel Macron nos disse, temos de ser fortes na tempestade, acreditar na universalidade dos nossos valores e numa Europa forte. É tempo de agir pela Europa e por todos nós.